Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente falar de um problema. E quando eu digo um problema, eu não quero dizer algo que os meus netos vão enfrentar ou que os filhos dos meus netos terão que ver. Eu tô querendo dizer que em algumas décadas vai ser uma realidade em que eu vou ter que me virar, você vai ter que se virar e, acima de tudo, que os nossos filhos terão que ser criados. Bom, a gente vai fazer agora uma minissérie pra gente explicar o que é o aquecimento global, quais são os impactos dele, como é que a gente pode tratar e, acima de tudo, como nós podemos gerar riqueza e agregar valor para as próximas gerações, para que elas não tenham que enfrentar diversas dificuldades por atos inconsequentes tomados pelo nosso tempo. Bom, o aquecimento global ele tem causado uma série de problemas. Você acha que é normal às 7 horas da manhã fazer 6 graus, enquanto às 2 da tarde está fazendo perto de 20? Não é uma variação muito grande para um período curtíssimo de tempo. E pode parecer meio redundante, mas recentemente foram noticiadas diversas coisas sobre isso. Foram registradas na Europa as inundações que devastaram diversos países. Foram registrados os períodos de seca e de longas chuvas também durante períodos totalmente diferentes de estações do ano que não deveriam acontecer, isso no Brasil e nos Estados Unidos, que causaram diversos problemas nos mercados de commodities por causa da descontinuidade das produções. Ou até mesmo em extremos, óbitos de diversas doenças registradas por altas temperaturas nunca vistas antes no Canadá. Bom, o aquecimento global ele é realmente muito prejudicial. E se a gente desconsiderar o derretimento das calotas polares ou então até mesmo as alterações climáticas, considerando só o atual nível de crescimento da riqueza global e a taxa de crescimento das empresas, só o setor de alimentos, ou seja, a atual indústria que hoje coloca comida na sua mesa, tem pleno potencial para destruir 85% de toda a flora marinha. O gráfico mostra isso. Ele mostra a projeção das emissões de gases de efeito estufa, principalmente, do setor de alimento até 2100. Ou seja, se a gente continuar a produção do jeito que ela é feita hoje em dia, todos os outros setores da economia vão ter somente 49 bilhões de gases de emissão ao ano. E realmente pode ser um número muito grande, né? 49 bilhões de toneladas é muita coisa. Mas é o que eu corrijo. Somente um país com a produção de combustível fóssil tem potencial suficiente para emitir 36 bilhões de toneladas. Ou seja, desconsiderando alimentação e combustível fóssil, todos os outros setores, todas as outras coisas que você usa no dia a dia, vão poder emitir juntas só 13 bilhões de toneladas. Ou seja, é uma coisa que, se a gente considerar na realidade, para ter 67% de chance de não aumentar a temperatura terrestre acima de 1,5 graus, é totalmente irrisório. Bom, para a gente entender esse número de 1,5 graus, eu vou ter que discutir um pouquinho mais profundo, que eu vou fazer no próximo vídeo dessa série para explicar quais são as metas que a gente tem que perseguir com isso. Mas tem uma questão acima de tudo que a gente tem que se discutir, que é a relação da Covid com tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Bom, a pandemia ela foi essencial para a gente começar a entender a relação que as empresas elas têm de verdade com todo mundo que consome delas. E nasceu a partir disso diversas propostas de todas as empresas de melhorar o relacionamento com seus clientes, porque as empresas elas precisam entender que elas têm dívidas com as sociedades nas quais elas estão inseridas. E por isso foram feitos diversos programas que começaram a combater. Uma vez que a pandemia ela foi interpretada principalmente com o Covid-19 sendo consequência de uma crise sanitária, as empresas tiveram que tomar ações, tiveram que criar projetos para que elas pudessem combater e de fato contribuir para a sociedade que elas estão inseridas, ao invés de simplesmente pegar o dinheiro dos seus clientes e visar lucro, lucro, lucro pelo atual sistema capitalista que a gente vivencia. E para a gente ter uma ideia, com a pandemia, com o lockdown, com a melhora do relacionamento que as pessoas tiveram, com uma busca de verdade de relações interpessoais, pela primeira vez, com as pessoas em casa, sem a emissão de combustíveis de carros e indústrias, foi possível ver, pela primeira vez em um século e meio, o Himalaia no céu da Índia. E, digo ainda mais, com as fábricas paradas na China, pela primeira vez, muitas crianças e muitos jovens conseguiram ver um céu azul, ou seja, um céu que não ficava acinzentado por causa da poluição gerada das fábricas. Com tudo isso que foi vivenciado, com tudo isso que está acontecendo, com todas as mudanças enfrentadas e o potencial de destruir o único planetinha azul em que a gente pode habitar, surge um raio de esperança para as empresas e entidades mais poderosas do mundo combaterem: o ESG. O ESG ele é um termo utilizado para definir todo empreendimento que tem como foco principal a sustentabilidade, a responsabilidade social e a boa relação das pessoas com as companhias e a governança corporativa, que hoje são 3 esferas que não podem faltar na tomada de decisão de um gestor. Para a gente entender um pouquinho mais o que é isso, vamos começar a entender as letras. O E trata de environmental, ou seja, são as questões ambientais, tudo que tange as emissões de efeito estufa, o desmatamento, as queimadas, as alterações na temperatura terrestre, as emissões das empresas, o derretimento da calota polar, tudo que o setor privado ou público pode causar na alteração do meio terrestre ou então das variações climáticas vivenciadas recentemente. O S vai falar de social, que é o social.
O social ele vai tratar da relação das empresas com seus stakeholders e shareholders, que são os agentes indiretos e diretos das empresas. Ou seja, como é que eu, empresa, vou tratar com o meu cliente? Como eu vou ter um bom relacionamento com os meus funcionários? Como eu vou ter um bom relacionamento com os meus investidores? Como é que eu vou agregar valor para todas as partes envolvidas no meu processo? Simplesmente visando lucro, sem impactar tanto essas pessoas ao mesmo tempo. E o G trata de governance, que é a governança corporativa, que é o conjunto de medidas que a empresa tem que ter para ditar de forma transparente e, como eu posso dizer, assertiva todo o seu processo. São os conjuntos de valores e normas que vão ditar como os administradores vão gerir todas as companhias para que elas possam crescer de forma sustentável. E dentro de todos os desdobramentos do ESG, nascem algumas vertentes principais, que são como os investidores vão tratar os investimentos disso. E a gente tem algumas delas que hoje são essenciais e tem que crescer para a gente conseguir combater isso. A primeira delas é o investimento de valor. Basicamente, quando você vai investir, você tem que entender em quem você está investindo. Quais são os princípios que ditam a vida dessas pessoas? Por que aquele cara está ali? Qual é o propósito dele? Porque uma vez que você consegue entender o porquê de alguém fazer alguma coisa, você consegue confiar nessa pessoa. Essa pessoa não vai estar ali para conseguir lucro, a pessoa ali vai estar para atingir um objetivo. Essa pessoa tem algo maior do que ela. O dinheiro ele vem como meio para atingir um fim que é muito maior do que você que está investindo ou até da pessoa que está tocando o negócio. Outra esfera de investimento fundamental é a de integração. Basicamente, é o quanto o investidor está disposto a correr de risco adicional por investir em ESG. Ou seja, quanto que eu vou estar disposto a correr de risco e abrir mão de certo retorno no presente para que uma empresa que vise sustentabilidade possa crescer e ajudar o meio social todo no futuro. E o importante, com certeza, um dos mais impactantes, como o próprio nome diz, é o investimento de impacto. É investimento onde você aloca o seu capital numa empresa que está fazendo diferença, numa empresa que está mudando a forma de produzir energia, numa empresa que está mudando a forma de você explorar o petróleo, numa empresa que está mudando as formas de produção e está diminuindo de fato os impactos. O grande ponto desse vídeo é que a gente tem que entender que as grandes corporações, que a gente julga serem responsáveis por tudo que tem acontecido no nosso mundo, elas de fato têm um papel fundamental. Mas você agora, ao entender o ESG, ao saber que você pode fazer a diferença, tem que tomar uma iniciativa. Você tem que começar a investir, você tem que começar a se aprimorar e você tem que consumir de forma consciente. Você tem que entender que juntos a gente consegue fazer uma diferença. Se a gente atuar, cada um como um agente único, simplesmente pensando no nosso umbigo e consumindo sem pensar que o seu consumo faz diferença para uma grande corporação, tudo isso é em vão. Esse vídeo, junto com os próximos outros dessa série, vão servir justamente para a gente entender e aprender a conviver com todos os movimentos numa sociedade tão globalizada quanto a nossa e, acima de tudo, como é que a gente pode deixar o nosso mundo menos pior, tanto para nós no futuro, quanto para as próximas gerações que virão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.